1 Samuel 17:39 diz assim: E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois eu nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Quem está acostumado comigo já sabe que eu vou perguntar: com tema ou sem tema? No final, eu vou orar, tá? Com tema ou sem tema? Com tema ou sem tema? Escreve aqui. Com tema? Então lá vai. O tema dessa mensagem é: você vai vencer com o que Deus te deu. Bata no peito, eu já estou sentindo aqui algo muito diferente. Bata no peito e diga: eu vou vencer com o que Deus me deu. Vou falar mais uma vez para ficar gravado no seu coração. Você vai vencer com o que Deus te deu. 1 Samuel capítulo 17 vai relatar um momento que Israel estava passando por uma fase difícil. Apareceu um homem chamado Golias. Golias era filisteu, um homem muito grande, alto em estatura. E o povo passava por um processo difícil, porque aquele Golias apareceu no cenário e ele fez uma ameaça. Ele gritou. Ele disse: dai-me cá um homem para que peleje comigo. E aquele que vencer, tornar-se-á chefe sobre o perdedor. Golias passou 40 dias afrontando Israel. O contexto de 1 Samuel 17 diz que ele descia 2 vezes para buscar água no ribeiro. Então, se ele descia 2 vezes, uma pela manhã e a outra na viração do dia, que nós chamamos de crepúsculo, durante 40 dias foram 80 afrontas. 2 por dia dá 80 no mês. Quer dizer, durante 40 vezes. Golias passou 40 dias afrontando. Ele ia tomar água e dizia: dá-me cá um homem para que peleje comigo. Aquele que vencer será senhor sobre o perdedor. E o exército que era liderado por Saul tinha bons homens. O exército que estava sob a guarda de Saul tinha bons soldados, que foram treinados, sabiam manusear espada, manusear escudo. Só que eram homens que... eu vou deixar para o final. No contexto, o povo estava assombrado, porque aquele homem estava literalmente aterrorizando. Aquele homem estava aterrorizando o povo e ninguém tinha coragem de topar o desafio. Ninguém tinha coragem de encarar o gigante. Aí aparece um jovem chamado Davi. Está indo levar alimento para os seus irmãos. E Davi escuta alguém dizer: olha, Saul ofereceu mudança de vida para aquele que conseguir derrotar o gigante. Davi escutou a história, se aproximou e entendeu. Davi era ambicioso. Você tem que entender que existem ambições que não glorificam a Deus, mas existem ambições que glorificam a Deus. Se eu perguntar aqui hoje quem quer morar debaixo de uma ponte, quantas pessoas vão dizer eu sou o primeiro a me recusar. Eu quero dormir numa casa quente, confortável, uma cama, se possível, 2x2, plus size. Se eu perguntar quem quer passar necessidade, eu sou o primeiro a dizer: não quero, porque já passei muita.
Existem ambições que são positivas e tem gente que acha, fulano é ambicioso. Sou. Você também é. A partir do momento que você corre atrás de um sonho, você coloca o propósito de ser uma pessoa ambiciosa, mas uma ambição que glorifique a Deus. Algumas pessoas não estão prontas para essa conversa. E Davi, quando escutou, disse, opa, eu posso ter oportunidade aqui. E o que é que Davi faz? Ele vai se propor. Só que quando Davi está desejando lutar contra o gigante, o irmão aparece. O mais velho, Eliabe. E a primeira coisa que Eliabe vai dizer para ele, está no texto. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. O irmão mais velho olha para ele e diz assim, o que tu viesse fazer aqui e aonde deixasse as poucas ovelhas do meu pai? Eu conheço a presunção do teu coração, Davi. Escreva a palavra assim, despeita. Escreva a palavra despeita. E eu vou lhe explicar por quê. Escreva, despeita. Eu vou lhe explicar por quê. Você sabe o que é despeita? Uma pessoa que está com despeita com a outra é indiferença. Aqui no Nordeste essa palavra tem essa conotação. A indiferença, uma espécie de ciúme. E por que é que Eliabe, vou ler para você entender aqui, segura aí. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, versículo 28 do capítulo 19, aqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço a presunção do teu coração e a maldade que desceste para ver a peleja. Sabe por que é que Eliabe falou isso para Davi? Sabe? Quem sabe vai ser lembrado e quem não sabe vai ficar sabendo. Porque em 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, a Bíblia vai dizer o texto que Davi foi ungido dentro da casa. Davi foi ungido em 1 Samuel 16 dentro da casa. O azeite que foi derramado na cabeça de Davi por Samuel, Eliabe viu, Abinadab viu, Samar viu, os irmãos viram, o pai viu. Então quando perceberam que Davi estava na guerra, já não suportavam Davi, ungido e agora aparecendo para querer comprar uma briga que eles não tiveram coragem de comprar. Eu vou falar isso aqui, não. Eliabe só confrontou Davi porque se sentiu ofendido. Eu vou falar em uma linguagem mais simples, eu estou cavando poço. Quem é espiritual para dar glória a Deus vai entender. Eliabe só confrontou Davi porque se sentiu incapaz de fazer algo que Davi se propôs a fazer. Eliabe só confrontou Davi porque se sentiu desprezível consigo mesmo e não se sentiu capaz de ter a força que Davi teve. Eu vou engrossar o caldo de novo. Eliabe só se sentiu diminuído porque percebeu que o irmão começou a ter uma atitude que ele não teve. Eu vou liberar a palavra porque já chegou o momento. Tem gente que detesta você porque não consegue ter a força que você tem. Não consegue ter a coragem que você tem, vindo de Deus. Não consegue ter a ousadia que você tem e fica se carcomendo, se corroendo, perguntando por que ela, por que ele, por que na casa dela, por que na casa dele. Porque Deus colocou em você algo que alguém se recusou. É assim. Eliabe está com inveja. Agora me diga uma coisa, minha santa, meu santo, minha querida, querido, me diga uma coisa. Por que é que Eliabe não se propôs a enfrentar Golias? Por que é que Eliabe não pediu para ir guerrear? Pergunta para mim aqui que eu vou lhe dar essa resposta agora. E você pode até clipar essa live para colocar aí como você quiser. Mas eu vou dizer do jeito que Deus me disse. Pergunta assim, por quê, Roberto? Pergunta. O espírito de profecia já tomou conta aqui da minha corda vocal.
das minhas córneas também. Pergunta por quê? Eliabe está enciumado. Por que Eliabe não comprou a briga, Roberto? Por quê? Porque Eliabe pode ter qualquer coisa. Eliabe pode ter bocão. Eliabe pode ter dedo para acusar. Eliabe pode ter a boca para fofocar. Mas só tem uma coisa que Eliabe não tem. Sabe o que é? Coragem. Tem vontade de falar mal de você, criticar você, bater em você. Mas se tem uma coisa que Eliabe não tem, é coragem. Agora segura, e se tiver difícil para descer, toma água que vai ter que descer. Vai ter que engolir de um jeito ou de outro. Segura essa daqui. Com defeito ou sem defeito, você tem coragem que muita gente não tem. Estando de pé ou caída, você tem coragem que muita gente não tem. Com pouco ou com muito, você tem coragem que muita gente não tem. Aí Deus te traz hoje para dizer: foi por isso que eu te escolhi. Alá, José, recalanjo, renas. Foi por isso que Deus escolheu você. Porque enquanto algumas pessoas estão olhando você pelo perjúrio, pelo erro, pelas falhas, Deus está dizendo: mas tem coragem que tu não tem. É sincera como você não é. Ah, eu vou continuar, Jesus. Tem muita gente que decidiu lhe detestar, decidiu lhe odiar, decidiu se propor a destruir a tua vida, a tua caminhada. Mas segura, segura, segura. Jeremias capítulo 2, aonde tem uma mão levantada para receber essa profecia. Jeremias capítulo 2: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos hoje para a tua vida. Recebe aí, recebe aí. Eliabe, todo Eliabe confronta quem tenta resolver alguma coisa. Toda pessoa que não tem coragem de fazer o que você faz, ela quer questionar. Aí Davi diz assim: eu vou lutar. Eliabe diz: rapaz, eu conheço você, eu sei quem você é. Só que Eliabe havia visto Davi ser ungido dentro da casa do pai. E se tem uma coisa que gente recalcada não suporta, é ver você tomando atitude que ela não tem. Ai, Deus! Gente recalcada não suporta ver você pisar em solo que ela não teve coragem de pisar. Gente frustrada não suporta ver você crescer como ela queria crescer. Gente frustrada não atura ver Deus fazer você brilhar. E fica incomodada mesmo. E daí? Vai reclamar com ele. Eliabe diz: eu conheço você. Aí Davi olha e diz assim no versículo 29, ó: então disse Davi: o que foi que eu fiz agora? Porventura não tem motivo para isso? Sabe o que Davi estava dizendo? Ó, Eliabe, olha o que Davi estava dizendo. Eliabe, tu quer confrontar o que eu estou fazendo? Agora a pergunta é: não tem motivo para isso, não? Tem motivo, Eliabe, para fazer. Davi estava dizendo: já que tu não vai, eu vou. Já que tu não vai pra luta, eu luto. Tem alguém pegando a visão. Já que tu não compra a guerra, eu compro. Já que tu não abre a boca, eu abro. Já que tu não ora, eu oro. Já que tu não abençoa, eu abençoo. Então faz uma coisa, Eliabe. Não tem motivo para isso. Eliabe olhou e continuou agredindo Davi. Ó, escuta isso aqui. Quando Eliabe agride Davi, não sou eu que estou dizendo, não, é o que está no texto. Eu vou ler para você não dizer que eu estou inventando. 1 Samuel 17:30. E desviou-se dele para o outro lado, conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Eliabe está insultando Davi. Eliabe está tentando atacar Davi. Aí o que é que Davi faz? Eu vou fazer o gesto aqui, tá?
Pegou aí? Pegou? Pegou? Tá gritando muito na tua direção? Dá as costas. Por que foi que Davi deu as costas, Roberto? Porque foi nas costas de Davi que o azeite desceu depois que tocou na cabeça. Davi estava dizendo, enquanto você grita, eu vou mostrar para você quem me trouxe aqui. Foi a unção. Ei, querida. Querido, não gasta a tua saliva. Não perde o teu tempo com gente que não sabe entender porque Deus te escolheu. Você não foi chamada para se explicar. Você foi chamada para atender o propósito. Davi sai dali e vai lá no gabinete de Saul. Quando chega no gabinete de Saul, Deus abençoe vocês, tá? Continua curtindo a live bastante. Quando chega no gabinete de Saul, lá no gabinete de Saul, Saul olha para Davi e diz assim: você tem experiência com guerra? Olha a entrevista. Você tem experiência com guerra? Eu não. O que é que você faz? Davi disse: eu sou pastor de ovelha. Sabe usar espada? Sei não. Sabe usar escudo? Também não sei não. Saul olha e diz assim: o que é que ele veio fazer aqui? Ele não sabe fazer nada. Esse homem não é guerreiro, estatura mediana, é baixo, rosto sardento. Aí Davi vai contar um testemunho. O currículo invisível. Quem é que sabe o que é currículo? Todo mundo, né? Pelo amor de Deus, Roberto. Quem é que sabe o que é currículo? Currículo é aquela folhinha lá com a demonstração das suas habilidades profissionais. Aí nesse momento aqui eu chamo de currículo invisível. Porque Davi vai narrar uma história que ninguém sabia. Saul está perguntando assim: você sabe lutar? Você sabe manusear a espada? Davi está dizendo: sei não. Mas houve um tempo, enquanto eu apacentava as ovelhas do meu pai, vinha um urso, vinha um leão, e eu arrebatava da boca do urso, do leão, abria assim, ó, abria pela barba, abria a boca e tirava a ovelha de dentro. Como assim? Como assim? Tu lutou com urso e com leão? Foi. Não estou entendendo como. Davi está contando para Saul uma experiência que ele teve aonde ninguém viu. Quem está contando o próprio testemunho é Davi, dizendo: eu me arrisquei quando ninguém viu. Porque é aqui que o guerreiro é construído. Você travar batalhas em público para que as pessoas vejam e você receber glória é bem diferente de lutar onde ninguém está vendo. Você fingir caridade no meio da multidão é muito diferente de você dar com a mão direita e esconder a esquerda para que ela não veja. Davi está apresentando o currículo invisível. Eu sei que tem gente aqui que tem um currículo invisível, que já chegou a chorar à noite, perguntando para Deus como seria no dia seguinte, porque não tinha um recurso e talvez nem a passagem para ir para o seu trajeto de trabalho. O currículo invisível é aquela lágrima que você derramou, aquela humilhação que você ouviu, aquela oportunidade de devolver as palavras, mas você decidiu não dar. Você travou uma batalha invisível e isso tá aí no seu currículo. Se olhe no espelho. As olheiras, as noites que você já sofreu. Dá uma olhadinha assim para sua alma, as marcas do seu sofrimento, de quantas vezes você já passou por luta sem ninguém ver. São os currículos invisíveis. Davi vai dizer para Saul assim: eu travei batalha aonde ninguém viu. Porque lutar quando tem gente olhando é mais fácil.
Lutar quando tem gente olhando é mais fácil. Você demonstra o que você quer. Agora, lutar quando ninguém tá vendo, aí é outra história. Dentro do hospital, tirando aquele ser humano lá, ajudando a trocar as fraldas. Quantas vezes você deixou de fazer por você para fazer pelo próximo, sem querer aplauso e nem glória? É currículo invisível. Quantas vezes você deixou de fazer por você para vestir o desconhecido? É currículo invisível. Mas Deus manda dizer para você aqui hoje: eu vejo esse currículo. Quem recebe essa profecia, estende a mão, estende a mão. Estende a mão pela fé, estende a mão. Eu vejo o teu currículo, diz o Senhor. Eu vejo os seus fracassos quando você tentou acertar. Eu vejo o momento que você até se endividou para tentar comprar a guerra de alguém, mas eu contemplei e vou te honrar, porque o teu currículo é invisível para os homens, mas ele está despido diante dos meus olhos. Existe uma honra de Deus chegando para vidas aqui, nesse momento. Receba aí. Se eu fosse você, eu já começava a escrever, eu tomo posse. Currículo invisível é aquele que ninguém vê, só Deus. Aí Saul escuta isso e decide dar uma chance. Só que a chance que ele vai dar é mediante sua própria vontade. Porque Saul vai dizer: então vai para a guerra, mas coloca aí o meu escudo, pega a minha espada e o meu capacete. Davi testou o capacete, não coube. Colocou o escudo, cingiu a espada e quando foi andar, ficou todo desengonçado. Me pergunte por que Saul fez isso. Olha, eu estou compartilhando o que Deus me entrega. Eu não sou mestre, não sou poliglota, sabe? Eu não gosto de me envaidecer dessas coisas. Eu sou só um instrumento de Deus. Agora me pergunte por quê. Isso, já tem gente perguntando. Pergunta por quê. Todo mundo. Você que está comigo no YouTube, ó, curta também a transmissão, tá? Coloca o dedinho aí no centro. Curta bastante para subir o tráfego. Pergunta por quê? Porque Saul queria ganhar o crédito. Aí me pergunta de novo, por quê? Aí eu vou te perguntar. Tu vai me perguntar por quê? Eu vou te perguntar. Saul sabia que Davi não era soldado? A resposta é sim. Saul sabia que Davi não usava escudo? A resposta é sim. Saul já havia feito um interrogatório e sabia que Davi não tinha experiência com arma de guerra. Sabia. E por que é que eu vou colocar a minha armadura em alguém que não sabe usar? Porque ele sabia que Davi era valente. E se Davi ganhasse aquela batalha, iria dizer: ganhou com o meu escudo e a minha armadura. Deus não vai permitir que alguém lhe entregue algo para no futuro lançar na tua face. Deus não vai permitir que alguém coloque o saltinho para você apoiar, porque lá na frente vai dizer: só chegou porque eu trouxe, só venceu porque eu ajudei, só não morreu de fome porque eu levei comida. Assim diz o Senhor para você hoje: não será dessa forma, porque tu vai vencer com o que eu te dei. É o tema da mensagem. Saul queria se gloriar, colocando em Davi armaduras que Davi não sabia usar. Depois disso, Davi pegou surrão, cheixo e cajado, que afunda o surrão, e desceu com as próprias ferramentas. Deixa eu te trazer essa revelação. Sabe por que é que Deus está impedindo de você cruzar alguns caminhos até hoje?
Fulano quase me ajudou. Quase. Deus abençoe. Obrigado. Fulano quase. E de quase em quase Deus livrando. Porque lá no futuro ia ser fulana e ciclana e beltrano que ia jogar na tua face tudo que fez por você. Você sabia? Muita gente faz questão de lhe ajudar. No começo você está necessitado e você até entende que a proposta é boa, mas no futuro você quem vai sentir as pancadas. Muito obrigado pelos presentes, gratidão. Você vai sentir as pancadas. Alguém olhando para você dizendo assim: ei, você me deve favores. Roberto, Deus não usa pessoas para honrar? Usa. Só que existem pessoas que Deus já sondou o coração. E esse tipo de pessoa que vai querer lhe diminuir no futuro, Deus não vai permitir não, porque eu creio assim, você tem capacidade e potencial. Eu creio que você tem capacidade e potencial. E Deus não vai permitir. Eu posso ler um amém? Posso? Eu posso ler um amém aqui? Não, vai não, eu creio que não. As armaduras de Saul não deram em Davi. Você que está me ouvindo aqui agora, seja mulher ou homem, jovem, senhor, senhora, com todo respeito, quantas vezes você já ouviu a ajuda de alguém ao seu ouvido e você mesma não sentiu vontade de aceitar a ajuda? Me fala. Quantas vezes? Porque você sabe quem é fulana. E fulana disse assim: ah, mulher, tu é muito orgulhosa. Orgulhosa não. Hoje querem lhe dar colher de chá, mas no futuro vão lhe cutucar com garfo. Aí Deus está te poupando da humilhação no futuro, dizendo: segura mais um pouquinho, porque eu vou dar vitória com o que você tem. Segura mais um pouquinho, porque eu vou virar a chave com teus... Eita Deus! Segura mais um pouquinho, porque eu vou virar a chave ao teu favor, mas será com fruto do teu esforço, para que no futuro, Davi, Saul não venha dizer: só venceu porque eu ajudei, só subiu porque eu levantei. Isso não é orgulho não, viu? É Deus te livrando para mostrar o potencial que você tem na mão dele. Não é orgulho não. Cada história tem o seu trajeto. Roberto, mas é porque eu conheço a irmã Maria. E a irmã Maria foi abençoada pelo irmão Joaquim. E o irmão Joaquim desapareceu. Amém. A história da irmã Maria foi a história da irmã Maria. Mas a história de Flávia não vai ser igual à história de Josefa. A história de Fabiana não vai ser igual à história de Fernando. A história de Daniel não vai ser igual à história de Rodrigo. Cada pessoa vai viver sua história. Acaba com essa história que você precisa viver a mesma história. Cada um vai viver o seu tempo. E você vai vencer com isso que Deus tem para você. Eu posso ler o seu amém aqui? Posso ler o seu amém? Posso ou não posso? Deus abençoe quem está comigo aqui no YouTube. Gente, curte bastante a transmissão para a gente levantar o tráfego. Olha, já são mais de 1.780 pessoas aqui, tá? Nesse lado 1.500, 357, 136 aqui. Que Deus continue abençoando vocês. Olha aqui para mim. Olha aqui. Você vai vencer com o que você tem. Aproveite esse momento aqui agora. E faça nesse momento de fé, porque nós estamos em uma corrente forte de oração. São quase 2.000 pessoas ao vivo. Você vai fazer uma corrente de fé comigo. Você vai colocar o seu pedido de oração e nós vamos elevar a nossa fé em Cristo juntos. Obrigado às pessoas que estão enviando os presentes. Esses presentes ajudam muito. Você não sabe o quanto, tá? Deus continue abençoando. Faz o seu pedido de oração. Que maravilha. Olha só, gente. Que bênção. Olha que bênção. Povo abençoado. Nós vamos fazer um momento de clamor. Um momento de oração, tá? Vou orar com vocês aqui. 1 hora já com vocês aqui ao vivo. Para quem tá sem prática, viu? Deus abençoe quem tá conosco no YouTube. Gente, tá disponível o superchat aqui. Se você puder abençoar, contribuir, ó, vai fazer a diferença no canal também. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em sua presença,
mais uma vez. Glorifico, exalto, enalteço, engrandeço o teu nome. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Sou grato por tudo que o Senhor tem nos dado, nos concebido. Se não fosse o Senhor aqui, nós não estaríamos nem de pé. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nesse dia de hoje eu peço forças sobre as nossas vidas. Pai Celestial, eu não entrei aqui para me divertir. Eu entrei para ser boca profética na vida desses guerreiros e guerreiras. E nessa oportunidade, Pai, que não seja o tocar das próprias mãos de cada pessoa. Você está me ouvindo agora? Coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão assim na sua cabeça. Que seja o teu tocar do teu espírito nessa vida. Que não seja os meus desejos, que não seja as minhas vontades, mas seja o teu Espírito Santo tocando, Pai. Eu te peço, eu te imploro. Dai força, repreende o mal. Faz o que eu não posso, meu rei. Repreende toda frustração, toda obra do inferno, toda obra do maligno. No nome de Jesus Cristo, faz o que eu não posso. Fortalece o cansado e dá ânimo ao oprimido. No nome de Jesus. Que as forças de cada guerreiro e guerreira sejam revigoradas hoje. Em nome de Jesus. Você escreve amém. Escreve amém aqui. Aleluia.